Normalmente, na grande maioria dos seres humanos, existe um processo de autocobrança muito grande. Por vezes, a gente não percebe que a gente faz esse movimento de se cobrar. A gente cobra o resultado em diversos aspectos da vida. Isso tem um lado positivo e tem um lado que não é tão positivo assim. Eu me propor a fazer algo, eu propor uma meta, estabelecer um movimento que eu tenho que fazer para alcançar algumas mudanças, alcançar alguns propósitos, isso é extremamente positivo. Só que é importante a gente entender qual que é o nosso momento atual, quais são as nossas limitações físicas, mentais, energéticas, para que a gente possa fazer esse ciclo fluir de uma forma saudável em todos os aspectos. Quando eu me proponho a fazer algo e eu quero alcançar esse algo a todo custo, opa, vai um alerta. Porque aqui pode ser que nós estamos nos cobrando bastante e às vezes não estamos permitindo que o fluxo natural das coisas aconteçam. E mais, às vezes a nossa autocobrança reverbera nas pessoas que estão próximas. A pessoa que tem o hábito de se cobrar bastante, é muito natural que cobre das outras pessoas na mesma intensidade que cobra de si mesmo. Ou talvez um pouquinho a mais. Porque às vezes a gente não tem clareza que nós nos cobramos bastante e quando a gente dá conta, a gente está terceirizando para o outro aquilo que a gente ainda não conseguiu movimentar na nossa própria vida. Olha que reflexão bacana. A vida ela pode ser leve sim, quando a gente se permite a vivenciar um novo, a entender que todos os acontecimentos ao nosso redor nos traz conhecimento e nos leva, se assim a gente se permitir, para um próximo nível. E por que eu estou falando se assim a gente se permitir? Porque pode acontecer um fato, eu programei algo, não alcancei, eu posso ficar lamentando ou eu posso olhar os aprendizados que esse movimento trouxe por eu não ter alcançado da forma que eu alcancei. Só que olha que interessante, às vezes a gente esquece que de 1 a 10, eu me programei para chegar no 10 em determinado tempo. E eu cheguei no 5, eu cheguei no 6, eu já tive um avanço, porque eu estava na estaca zero. E aí é ponto da gente se cobrar, se punir, passar nervoso, ou a gente pode virar a chave e ver o quanto que a gente avançou. Recalcula a rota, faz um novo planejamento. Falta bem menos do que faltava antes da gente tomar a decisão. Olha que gostoso. Então, assim, tá tudo bem. Algumas coisas a gente vai planejar e vai alcançar no tempo que a gente quer. Outras, talvez não seja dessa maneira. Vamos pensar nisso. Isso vai fazer com que a gente movimente o que tem que movimentar dentro das nossas possibilidades momentâneas. O músculo do corpo do ser humano, ele tem algumas memórias. E conforme a gente vai exercitando, a gente vai movimentando, a gente vai criando novas memórias. E isso é bem bacana que eu estou fazendo um exercício. Eu parei. Quando eu volto, reativa essa memória. Então é importante a gente entender que os primeiros passos são fundamentais. Agora, se a gente se cobrar demais por esses resultados, talvez doa e faça com que a gente desista. Eu trago a analogia de uma situação
que às vezes a gente leva muitos anos da vida se alimentando de uma forma errada e isso gerou um peso além, uma questão da gente ficar meio lento para fazer as coisas, não querer se movimentar tanto. Aí, num determinado momento, a gente fala assim: nossa, eu me judiei por muito tempo, vamos usar essa palavra, e agora eu quero me cuidar. Se eu ficar preso no que eu não fiz para me cobrar, eu não vou entrar em ação e vai doer demais. Agora, se eu entender que eu já aprendi que o que eu fiz me trouxe até o momento que eu estou e não estou satisfeito com o momento atual, eu preciso fazer algo que eu ainda não fiz para alcançar o que eu ainda não alcancei. Então eu volto novamente lá atrás, aprendo pelo que eu naquele momento deixei de fazer, ou pelo que eu fiz e gerou os resultados que eu alcancei. Olha que bacana, olha que gostoso entender dessa forma. E é uma virada de chave. E essa virada de chave está nas nossas mãos. A fala é: se ame mais, se respeite mais, faça o seu melhor, indiferente do resultado que vai se alcançar. Porque o melhor de tudo é saber que nós fazemos o nosso melhor. E o Cortella fala uma frase que é mais ou menos assim: faça o seu melhor com o que você tem, antes de ter condição para fazer melhor ainda. Ou seja, eu vou fazer com o que eu tenho, antes de eu ter condição melhor para fazer melhor ainda. Eu crio no meu padrão de vida entregar o meu melhor, e talvez o meu melhor não é o melhor do mundo. Por isso, eu olho com gratidão para quem eu sou e todas as experiências de vidas que eu tive. Agora eu planejo com essa estrutura que é a base da minha história até o dia de hoje. Vamos olhar para isso com leveza. Vamos entender que nós somos importantes, as nossas movimentações trazem resultados. E eu tenho certeza que todos nós queremos resultados positivos.